sombra lá na parede. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos, né, com o nosso projeto A Consciência do Terceiro Milênio. Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema anterior, né, yogas. Aí, no caso, item 2. Né? Isso aí é um tema vastíssimo, né? É muito grande. Isso aí é só para dar uma palazinha. Né? Aí vem aquele detalhe. Quem quiser mais informações, aí vem aquele anúncio da Caixa Econômica, né? Vem para a Caixa, você também, né? Vem para cá, vem estudar com a gente, né? Então, boa noite, Isadora, Viviane, Carol, essa turma toda que está aí, né? Muito bem, Dona Lilica, quem mais? Marcone. E o negócio está quente mesmo aí. Bem, então para começar, como sempre fazemos, né? Nós não vamos fazer palestra, não vamos dar aula, não vamos fazer a cabeça de ninguém. Nós simplesmente vamos mostrar uma experiência, um trabalho, um estudo, uma pesquisa, né? E tal. E assim vai. Então é o nosso trabalho, né? Na parte de espiritualidade. E aí, cada semana nós vamos oferecendo um tema, né? E vamos caminhando. Essa é de número 168, né? 168ª palestra. Então vamos seguindo aí. E aquele detalhe, aos poucos nós estamos passando também esse material para o YouTube, né? E vamos devagarinho. Se bem que no YouTube nós não temos a parte do PDF, né? Somente aqui que nós temos o PDF. Mas como nós também lemos o texto, né? Também no YouTube nada se perde. Então vamos nós. Quando há perfeita sintonia entre o eu inferior e o eu superior ou divino, né? Acontece o completo domínio sobre o corpo e a mente, né? Então nós temos a parte espiritual e a personalidade. Né? Temos o triângulo, vamos dizer, superior, né? O eu superior e o eu inferior. Quando os dois começam a se falar, vamos dizer assim, né? Então começa a haver um domínio, um completo domínio entre a mente e o corpo. Então sai do mundo das ilusões e começa a desenvolver certas e maravilhosas faculdades, né? Então, esse é o detalhe, né, das yogas, que facilita, né, também os estudos, as pesquisas, e entre muitas outras coisas. Então, não tem a escola de iniciação que não tenha também os seus cerimoniais e as suas yogas específicas, né, de acordo com o nível de conhecimento e aprendizado dado pelo mestre, né, pelo próprio rei Melquisedeque. A ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos e culturais da humanidade em todos os tempos. Então vamos lá. Então mostrando aqui que, né, há uma árvore, a árvore da vida, né, e o tronco, né, a parte principal é a ciência da vida. A prática de yogas deve obedecer a regras e preceitos que só o mestre ou o instrutor pode dar, e só devem ser feitas sob controle de um colégio iniciático, né? De um verdadeiro instrutor, professor, mestre, o nome que queira dar. E tudo isso de acordo ainda com o estado de consciência que a mônada, a essência divina, o princípio, né, divino dentro da pessoa, tem que atravessar na presente ronda, de degrau em degrau, na escala centenária de sua própria evolução. Né? Vamos ainda. Daí condenarmos a prática de exercícios tendentes a despertar estados anteriores ou desenvolvidos nas etapas de raça já percorridas, visto que tal prática importa em evolução, como evolução será daqui a milênios a prática do que agora se acha em franco desenvolvimento. Esse procedimento é comparável ao de alguém que desejasse fazer uso hoje da imunda e velha roupa de que se serviu em outras épocas, né? Então pega uma roupa velha lá de 50 anos atrás, sei lá, quem
quem tiver mais do que isso, né? Ou quem tiver 20 anos, né? 20 anos atrás, e está largada lá no fundo do baú e a pessoa quer se servir dessa roupa, né? Já está até fora de moda. Então, no caso aí, os mestres condenam, né? Vamos dizer assim, a pessoa fazer exercícios, né, de yogas em relação a coisas passadas, né? Do tempo do Egito, do tempo lá da Índia e vai por aí afora. Então, tudo isso já foi superado. Agora, tem pessoas que não estão atualizadas, que não estão nessa marcha evolutiva, e então fazem coisa e tal, né, e acham que tem resultado, e assim vão para frente. Quando há perfeita sintonia entre o eu inferior e o eu superior, ou seja, o divino, dá-se naturalmente a união mística, e a criatura humana adquire completo domínio sobre o corpo e a mente. Logo, fica liberto de determinadas tramas do mundo material e objetivo, né? Material e objetivo, né? No caso aqui, essa união mística é quando o discípulo logra entrar em contato, né? Fazer contato, se conectar com o seu corpo causal, que é o objetivo maior da própria iniciação. Então, o objetivo maior da iniciação, principalmente nesse período, né, do terceiro milênio, é justamente o discípulo alcançar o seu corpo causal. Coisa que, se a pessoa não tiver em dia, vamos dizer assim, não estiver caminhando para e passo com a evolução, não vai conseguir. Porque tem que adquirir outros conhecimentos, ter outros preparativos, né, para chegar, então, a esses degraus da escada de Jacó. Vamos nós. Então sai do mundo das ilusões e começa a desenvolver certas e maravilhosas faculdades psíquicas latentes na espécie humana e que dão causa a estranhos fenômenos que parecem ser sobrenaturais ou milagrosos para todos aqueles que desconhecem a causa produtora original, né? Então, nem sempre o milagre quer dizer que a pessoa que faz o milagre quer dizer que seja um santo. Nem sempre, né? Não se justifica, né? Então, esses fenômenos, né, as pessoas gostam muito de fenômenos, coisa e tal, né? Mas, na realidade, são produtos do próprio conhecimento evolutivo. Então, imaginando hoje certos fenômenos que no passado distante eram milagre, né? Da mesma forma que hoje em dia tem certas coisas que acontecem, né? Que lá na frente serão coisas comuns, né? De serem realizadas até pelas crianças, entre outras coisas, entre outras pessoas. A palavra yoga significa literalmente união, né? União do eu inferior com o superior. E se usa no sistema de Patanjali ou Patanjali para designar a união ou harmonia entre o eu humano inferior e o eu divino superior, mediante a prática da meditação, de exercícios especiais para tal fim, né? Vamos lá. Segundo o glossário teosófico de HPB, yoga é um dos 6 darsanas, ou escolas filosóficas da Índia, uma escola fundada por Patanjali, ou Patanjali, como queira, embora a verdadeira doutrina yoga, a única da qual se diz que auxiliou a preparar o mundo para a predicação de Buda, né, para a manifestação de Buda, e atribuída, aliás, com justiça a um grande sábio mais antigo do que Patanjali, que foi Yajnavalkya, autor de várias obras importantes, tal como Yajurveda e Brihad Aranyaka. Então tem coisas mais antigas, né? Então esse é o diferencial de uma escola iniciática que tem um conhecimento mais avançado do que as religiões e filosofias. A palavra yoga poderá ser desdobrada em io e ga. Io, self, em inglês, né? Io, o caminho, né? O caminho percorrido pela mônada. Esta palavra é usada na ciência das idades com 3 sentidos diferentes. Então vamos ver os sentidos diferentes. Primeiro, Atman,
princípio maior do ser humano, né? O eu sou. É o princípio único manifestado em todos. Está firmado no coração de todas as criaturas, né? No ponto bindu. Sim, e o princípio, meio e fim de todas as coisas, de todos os seres, né? Então, o nosso objetivo é alcançar, através de nossa consciência, esse ponto maior que é Atman. Então, normalmente, as pessoas têm as suas consciências voltadas à parte física, porque aí tem a consciência física, a psíquica e a espiritual. Normalmente, a grande massa humana viaja, né, vamos dizer, navega nessa consciência física. Aí um pouco menos na consciência psíquica e menos ainda, um grupo pequeno da humanidade viaja, navega, né, evolui na consciência espiritual. Segundo, o ego superior, o pensador, o homem mortal, a individualidade. Terceiro, o eu inferior ou a personalidade, que aí vai entrar a consciência física, né? No primeiro caso é o eu, né? Superego. No segundo caso é o ego, o eu superior, né? Esse ego que nós estamos falando não é o ego da psicologia, não. Nós estamos falando do ego que faz referência à parte espiritual do ser humano, né? O ego é o eu superior, ou seja, o ego superior também pode ser. No terceiro caso, temos o eu inferior, o id, ió, ou eu, é o Supremo Espírito Divino que exerce influência protetora sobre o homem. E o Gá, usando a chave de Caliostro, ou seja, o método que eu usava para decifrar os aspectos da verdade, corresponde ao prefixo ag, né? Que tem o sentido de fogo. Então aí nós vamos encontrar o étimo da palavra agartha, né? Yoga é, portanto, o processo usado para propiciar a criatura humana, ao discípulo, se integrar na faixa vibratória de agartha, né? Desse plano superior, né? É chamado de segundo trono, né? Aquilo que está à nossa frente, é o nosso futuro. De modo que podemos considerar a yoga como sendo uma disciplina para permitir o discípulo se identificar com o seu mestre, com o seu senhor, que é o seu ego superior, é Atman. É um meio usado para ajustar o discípulo em todos os seus veículos e colocá-lo em condições de mergulhar na natureza de seu mestre, né? Então, as pessoas ficam procurando mestre para tudo quanto é lado, né? Então, vai atrás dos avatares e vai por aí afora, e, no entanto, o mestre é dentro dela mesmo, né? O seu Deus interior está ligado ao Atman. Então, as pessoas que acabam procurando fora, aquilo está dentro dela mesmo. Todo o trabalho feito com amor permite ao discípulo vivenciar, se identificar com o qual foi realizado. Se qualquer um de nós trabalhar com amor para a obra da Eterna da Terra, vamos nos acabar identificando com ela, com a Agartha, né? Com a obra da Eterna da Terra. Seus conhecimentos, seus acontecimentos passam a ser o nosso vocabulário, nosso pensamento, nossa vontade constante, né? Nosso desejo permanente. Por isso a eubiose, a ciência da vida, fala no trabalho para desenvolvimento da vontade, cultura para desenvolvimento da inteligência e a educação para aprimorar a sensibilidade, né? Aí vai trabalhar a própria alma, né? Vou dizer assim. Segundo Henrique José de Souza, yoga é o processo de preparar o indivíduo para que possa entrar em contato com energias, com vibrações de dimensões superiores ao estágio humano, né? Aí vai entrar a yoga dos 5 elementos, a yoga dos chakras e vai por aí afora. Que é voltado exclusivamente a quem senta o bumbumzinho lá na cadeira nas escolas iniciáticas, né? Quem vem para cá estudar com a gente. As yogas dadas pelo excelso senhor Henrique José de Souza têm a finalidade de preparar a humana criatura a fim de vivenciar o aspecto da verdade, encerrados na filosofia do futuro, do vir a ser, as revelações do novo ciclo,
para a prática das yogas do futuro, o professor José de Souza classificou nossa obra como sendo escola, teatro e templo. Então vamos ver como é que ele fala aqui. Ó. Através desses 3 elementos, ofereceu ao mundo um sublime método de yoga, a yoga da realização. Né? Então, escola, no sentido de aprimorar a inteligência de seus membros, usando as pesquisas, né? Científicas, artísticas, filosóficas, sociais, políticas, enfim, realização através da cultura. Né? Então, as pessoas se enganam muito quando pensam que dentro da ciência das idades não existe a cadeira, vamos dizer assim, né? Vamos dizer a linha dos políticos, né? Então, existe uma política também, só que não é uma política partidária. Então, vamos lá. Templo tem a finalidade de promover a integração da vida do discípulo na vida universal. Por isso se fala em yoga universal, torná-lo como um poder e capacidade de ver o mundo sob o aspecto global. Teatro como sendo a base para o aprimoramento da sensibilidade. A sensibilidade, por sua vez, é a base do desenvolvimento dos sentidos, né? Por isso que é dito assim, vigilância dos sentidos, né? Então, aquilo que a gente prova, o tato, o ouvido, né? A audição, a visão, tudo isso aí também tem uma maia atrás disso tudo. E é justamente o objetivo da yoga é deixar de ver através desses sentidos, né? Vamos dizer assim. E ver através da glândula pineal e entre outras coisas, né? Através do equilíbrio dos chakras, entre outras coisas também. Aí não pode falar etc, porque senão, como é que é? A sensibilidade evolui desenvolvendo os sentimentos e o predomínio nas artes para culminar no sentimento de unidade, de afinidade do indivíduo com o todo, que é o puro e profundo amor, como elementos realizadores. Referimos-nos como meio de educação. Educação como sendo o processo de aprimoramento da emotividade, né? Aí vem o caráter também por trás disso tudo. Ao teatro, como educação, cabe ao máximo, né? Cabe à máxima, ensinar deleitando, né? Aí vem a yoga da alegria, entre outras coisas. A consciência emotiva, que tem seu centro das paixões e nas emoções, encontra-se precedida por uma pré-consciência emotiva, e seguida por uma supraconsciência, da mesma classe, uma compreendendo os instintos vitais, vamos complementar aqui, em cuja virtude se operam, desde o protoplasma, as funções da nutrição, reprodução e defesa, ao passo que a outra inclui os sentimentos de devoção, adoração ao desconhecido, e origina um sentimento íntimo de unidade do ser real com todos e tudo. Quer dizer, aí sai, né, vamos dizer assim, dessa linha da própria devoção, de adoração, né, e passa para a parte mística superior, né, vamos dizer assim, né, o entendimento superior. Aí vai sair dessa parte de adoração. O verdadeiro fim do teatro sagrado, processo de comunicação entre a sensibilidade divina e a autossensibilidade, é a solidariedade de uns para resistirem ou se sujeitarem a outros, mas também na razão da suprema moralidade, que se encerra neste aforismo, né, de Henrique José de Souza. Eu não sou mais do que um dos tantos, né? Eu não sou mais um do que um dos tantos. Cada um dos outros é outro eu. E o que desfeitas as pérfidas insinuações do egoísmo, reina a pura verdade, né? Então, quando as pessoas começarem a entender, né, que não é o caso do próximo, né? Nós temos que respeitar o próximo, uma série de coisas, né? Mas tem algo superior aí, que é justamente o semelhante. Fica melhor, né? Respeitar o semelhante do que o próximo. O próximo fica ligado aos reinos da natureza e vai por aí fora. Já no caso, o semelhante
aí são seres superiores do plano humano em diante. Pois bem, segundo os ensinamentos de Henrique José de Souza, supremo orientador da instituição Sociedade Brasileira de Obiose, né? Quer dizer, a ex-Sociedade Teosófica Brasileira, o bailado clássico é um divino meio de comunicação entre os mistérios maiores e mistérios menores. Os mistérios maiores simbolizam a representação ao vivo dos 22 arcanos maiores, emblemas celestes objetivados na Terra, através da prática desenvolvida pela yoga, pelos bailados sagrados. Os mistérios dos arcanos maiores está ligado ao Cruzeiro do Sul, entre outras coisas, né? Aí vai entrar a pedra filosofal e a pedra cúbica, né? Então está ligado aí no plano da maçonaria, que fala sobre o assunto também. Então, o triângulo superior, né? O espírito está ligado aos arcanos maiores. E a quadratura e a personalidade está ligados aos arcanos menores. Sim, os sacerdotes e as sacerdotisas, os artistas, desenvolviam uma yoga para cultuar o belo e dar sabedoria simbólica nos sublimes tablados dos templos iniciáticos. Os mistérios menores são alegorias dos 56 arcanos menores, os quais expressam o imenso esforço humano, o trabalho da humanidade através dos ciclos. Aí 22 arcanos maiores e 56 menores, né? Vamos somar 78 arcanos, né? Que compõem, vamos dizer assim, a constelação do Cruzeiro do Sul, que não deixa de ser um portal celeste também. Da mesma forma que a constelação de Órion também é um outro portal. A constelação do Cruzeiro do Sul é um portal do quinto sistema, né? Do quinto dia da criação, segundo a Bíblia, do Gênesis, né? Cada Deus fez a terra em 7 dias, coisa e tal. Então está ligado a esse mistério também. As posições plásticas, as expressões corporais, as asanas dos artistas, sacerdotes e sacerdotisas, representam com efeito os caracteres da linguagem universal. Nos teatros da obra, devem ser levados pelas iniciáticas, levado a peças iniciáticas, a exemplo do título Tintim por Tintim. Foi quando começou essa obra, a obra de JHS, lá na Bahia, né? Então, esse trabalho, quando a gente vê, por exemplo, principalmente, aqui não, né? Balançar, né? O corpo é uma coisa, né? Balançar os chakras inferiores é uma coisa, como o samba, né? Mas vamos ver lá, aqueles bailados sagrados lá da Índia, lá do Oriente, né? Todos aqueles movimentos que elas fazem com os dedinhos, com o pé, com a mão, coisa e tal, tudo aquilo tem um princípio por trás de tudo aquilo ali, né? Tem uma linguagem universal por trás daquilo ali. A ideia do professor Guilherme de Souza era preparar, né, os membros da instituição a fim de que o estado de consciência deles, dos discípulos, né, se estendesse até o plano do Logos, até o segundo trono. Quer dizer, no caso aí, vamos falar de Agartha. Mas Roma não foi feita em um dia. Uma árvore se planta, mas não se planta hoje para dar fruto amanhã, né? Então ele deixou o trabalho e esse trabalho continua sendo realizado. De modo que a obra expressa um plano de realizações. Partiu de um ponto e foi até o máximo de realizações. De realização ou realizações. Do ponto de vista de revelações e preparo para a formação do Pramanta, né? Esse Pramanta aí está ligado à grande fraternidade branca, a um grupo de seres que já alcançaram o nível superior da própria espiritualidade. Ora, com a obra seguindo a marcha dos tempos, evoluíram os seus membros, principalmente os que seguiram as práticas determinadas pelo professor Guilherme de Souza. E aí é que nós, em sala de aula, nós sempre falamos, os outros instrutores também falam a mesma coisa,
incentivando que não deixe de fazer meditações, não deixe de estudar e não deixe de fazer as yogas correspondentes aos graus, né? Ao grau específico ali. O elemento humano, ao entrar nas fileiras da instituição, recebia, né, e recebe como prática a yoga dos 5 elementos e mais a mentalização do globo azul, tendo no centro, escrita em letras amarelas, a palavra Pax, né? Aí por trás dessa palavra Pax existe um mistério também. Não é só paz em latim, não. O cerimonial praticado no templo, né, diariamente, tem sentido de yoga do futuro, né? Senão o processo de ajustamento da personalidade dos membros da instituição. Quer dizer, os cerimoniais que são feitos, além da prática das yogas, leva a pessoa a ter um equilíbrio, né, dos seus chakras, dos seus plexos, né, glândulas e gândulos. Se a nossa meta é expressa pela eubiose, a ciência da vida, e a eubiose é o estado evolucional dos mundos interiores, né, no caso de Agatha, que foi o exemplo, é o estado social, político, religioso, cultural, filosófico, histórico e metafísico, muito além, muito superiores aos seres que vivem na face da Terra. Então é como se expressasse, vamos dizer assim, houvesse uma manifestação, né, de seres superiores nessas pessoas que procuram trabalhar a si mesmo, né, burilar a pedra cúbica, burilar a sua personalidade. Então a pessoa começa a receber o impacto desses seres, né, através da inspiração, da intuição e vai por aí. Se o objetivo do programa do Logos em relação à obra neste Avatara é preparação física, psíquica e mental, filosófica do povo da face da Terra. Se o objetivo de HJS, Henrique José de Souza, é preparar a mentalidade para receber o povo do Rei do Mundo, teve naturalmente necessidade de criar processos para que, pelo menos, seus discípulos se harmonizassem com a eubiose, a ciência da vida, com a vida dos mundos interiores, né? Então as pessoas estão preocupadas de serem abduzidas, fazerem contato com os seres extraterrestres por aí afora, né? Uma coisa assim de um impacto muito forte, e nem todo mundo está preparado para isso, né? Esse trabalho do professor José de Souza já facilita tudo isso, né? De uma maneira muito branda e consciente. Para que os discípulos fossem criando as condições subjetivas, compôs hinos, cujas músicas e letras descrevem a história do movimento em suas diversas fases. Deixou para a posteridade, né, músicas, né, mantras, vai por aí, com as suas respectivas letras, as quais representam a monumental história da sua obra na face da Terra. Então existe, né, vamos dizer assim, uma quantidade de mantras, de músicas que são apresentadas nos cerimoniais e que ajudam muito, né, o discípulo a alinhar os seus chakras e com os seus plexos, glândulas e gândulos, né? A repetição desses hinos, com as suas respectivas letras, permite que fique gravada no inconsciente dos membros da instituição, né? No fim de determinado tempo, tudo isso está gravado no cérebro do discípulo, ou seja, mais precisamente no subconsciente. Logo atingiu um novo estado de consciência, mudou de mentalidade, de modo de viver. Passou, sem dúvida, por uma transição física, psíquica e mental de maneira leve, suave, sem trauma nenhum, né? No fim de certo tempo, há um renascimento do discípulo e quase que dele só resta o nome e a certidão de nascimento, né? Tudo mais nele foi transformado. Modo de viver, de pensar, de agir, de reagir contra o desagradável que o mundo lhe oferece no dia a dia. O discípulo passa a ser outra criatura. Tudo do discípulo sofre um rápido amadurecimento. Então esse aí é o resultado, né, das pessoas, dos discípulos que logram vivenciar a história da obra, né? Vou dizer assim. Vamos nós. Com todos esses processos,
Os avataras trazem um novo estado de consciência para a sua época. Iluminação, clarividência mental, consiste no perfeito entendimento da filosofia do futuro e, consequentemente, tem capacidade de praticá-la, né? Então, não vai desenvolver os chakras inferiores, né? Essas yogas não oferecem condições de evoluir, né? Essas yogas, fica melhor assim, as yogas dadas oferecem melhores condições da pessoa poder entrar em contato com o seu Deus interior, né? E não desenvolver coisas que já foram desenvolvidas, que estão desenvolvidas, né? Lá no tempo da raça lemuriana, lá na raça Atlante, e como nós sempre comentamos aqui, e no início, né, de vivenciar certas yogas que já foram resolvidas. Isso já está plasmado no ser humano, o ser humano já está, vamos dizer assim, vivenciando esses valores, não precisa mais. É como se fosse, como ele fala, né? De ter que usar uma roupa velha, né? Tudo de novo, coisa e tal. Mas as pessoas gostam. Quando fala em yoga assim, quanto mais cara, melhor, né? Quando a tabuletazinha lá fala prometendo mundos e fundos, e é meio carinha para entrar, aí as pessoas valorizam bem. Só que estão indo lá para trás, estão desenvolvendo, então, vou dizer assim, tentando reativar coisas que não diz mais respeito ao terceiro milênio. De modo que julgamos poder definir. Toda disciplina que age em função da evolução do vir a ser é uma yoga. Né? A Moisés entrou aí, não? E aí, Moisés, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Está achando você entrar, que você diz que vão fazer umas perguntas aí também, coisa e tal, dá ajuda pra gente aí. Então existe a Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, né? Muita água por aqui. Eita, aqui também, tá chovendo bem. Então, a pessoa, vou dizer, o trabalho, né, vamos dizer assim, uma determinação da própria evolução para que o ser humano, né, tenha um equilíbrio dentro de si. Porque enquanto ele está trabalhando mesmo, né, não fazendo besteira, mas trabalhando mesmo, ele começa a trazer um equilíbrio para dentro dele, né? Então, se ele conhece a yoga, se ele conhece o pranayama, a yoga da respiração e tudo mais, tudo isso vai trazendo um equilíbrio para ele. Então, vamos dizer assim, é dito na Bíblia que a pessoa tem que viver, tem que sobreviver através do suor do seu rosto, coisa e tal. A coisa fica melhor assim. No dia a dia, a pessoa trabalha, né? É uma exigência de lei, ele tem que correr atrás da grana, da sobrevivência, coisa e tal, né? Para que ele possa ter condições de manter a família, ele mesmo e tudo mais. Mas tudo isso, vamos dizer assim, é uma forma, é uma exigência da lei de fazer com que as pessoas façam yoga, né? Uma yoga física, né? Social, vai por aí afora. Não deixa de ser uma união. Observamos também em todas as criaturas, ao iniciarem os seus estudos de teosofia, de eubiose, de ocultismo, que o corpo afetivo emocional assume uma desenvoltura imensa, ao passo que os indivíduos imbuídos de empáfia, julgando a si próprios como donos do mundo, dos universos, uma imponência exterior, como que a demonstrarem a todos que são portadores de algo que não sabem o que é, né? Então as pessoas pegam facilidades por aí afora, né? Vem passar diante de si vários documentos, né? Vamos dizer assim, cheios da grana, né? Partes contábeis passando na frente da pessoa, e aí ele começa a desviar dinheiro dali, né? É mensalão, mensalinho, e vai por aí afora, né? E tal. E depois, aquilo não pertence a ele, é um dinheiro maldito. E um dia, com certeza, os senhores do karma, né? O Deus que está dentro dele está vendo tudo. Por mais que ele faça de madrugada, escondido no cantinho lá da sala dele, no quarto dele, né? Com uma lanterninha para ninguém ver que está desviando dinheiro,
Mas ele se dá mal, porque o próprio Deus interior dele está vendo, está participando. Então isso aí vai acabar não dando certo. É como se fosse um pai, né, vou dizer, e mãe, que visse os filhos fazendo coisas erradas. Né? Um dia vai ter que consertar aquilo ali. Quando, entretanto, surge a realidade interior, esta promove a depressão da estrutura psíquica. E, de modo geral, não há o perfeito entendimento para resistir aos embates entre a falsa personalidade, criada pelos mistérios, e a real, surgindo daí o fracasso e a falha. Né? A falha, entre outras coisas. Quer dizer, mais hoje, mais amanhã, né? Normalmente, ele pega aquele dinheiro, né? Aquele dinheiro lá que maldito, e vai viver de mansões, de coisas, né? Vai começar a mostrar o que não tem, que não lhe pertence. Aí, então, vai chamar a atenção da polícia, vamos dizer assim, e logo, logo está na cadeia, né? São as provas a respeito das quais todos se dizem vencedores, mas, na realidade, poucos o são. A vitória do discípulo é como a humildade do sábio, senão o equilíbrio do corpo afetivo e emocional, com o poder da inteligência. Daí o tradicional fio da navalha, que é justamente a iniciação. Quando há perfeita sintonia entre o eu inferior e o eu superior, o divino, né, dá-se naturalmente a união mística, aí vai repetir o que nós falamos lá no início, e a criatura humana adquire completo domínio sobre o corpo e a mente. Logo, fica liberto de determinadas tramas de modo material objetivo. Ele vai superando tudo isso aí. Né? Ele não vai meter a mão nas coisas que não deve, né, que não lhe pertencem. E aí estamos chegando no finalzinho aqui do nosso trabalho de hoje. Né? Aí eu gostaria que alguém falasse alguma coisa, desse a opinião para a gente, perguntasse alguma coisa. Se nós não soubermos, fica para a semana que vem a resposta. Eu digo que não sei, né? Vamos lá. A Sociedade Brasileira de Eubiose não surgiu no Brasil como um fenômeno comum religioso, né? Então não é uma religião de que tão pródigo tem sido o nosso século, como a flor do lótus, que em 100 anos floresce apenas uma vez. Ela é a pétala augusta de um movimento cuja origem se estende com as idades, e para o qual os milênios são partículas infinitesimais do tempo divino. Né? Então, esse trabalho, né, o tempo, né, nós estamos no terceiro... Quem fez? Aí. Não dá para ler, a letra miudinha. Podemos dizer que a yoga é um rito? Podemos dizer que a yoga é um rito? Deixa eu entender o que ela quis dizer. Reformule essa pergunta, por favor. Né? A yoga não é um rito. A rito. Eu pensei de mito. Né? Rito. É um rito. Não deixa de ser um rito. A pessoa quando vai trabalhar, por exemplo, quando você pega as suas crianças para trabalhar lá, né? Lá em Pouso Alto, aquele trabalho maravilhoso que vocês fazem lá, olha, aquilo ali é um rito. E é uma yoga. E naquele momento que vocês estão todos juntos ali, vocês se desligam do mundo e tudo mais, as crianças estão imbuídas daquele trabalho, é uma yoga, né? É uma dinâmica yoga, é uma yoga social, de realizações materiais, né? Então não deixa de ser um rito, com certeza você acertou. Eu pensei que fosse mito, porque a letrinha para mim fica longe. Tem quase 2 metros de distância da letrinha lá. Então, eu não consigo ler, né, o que vocês escrevem. Eu preciso de ter aqui uma pessoa, né, Dona Lilica aqui, que é a minha contraparte aqui, ela lê para mim e fala. Eu não sou Dona Lilica, meu nome não é Lilica. Não é Dona Lilica, é Dona Eliana. Então, daí. Então é isso. Vamos nós. Moisés, vamos lá, fala alguma coisa pra gente. Quem mais? Cadê a Viviane também? Vai falar alguma coisa pra gente? Viviane tá aqui, ó.
Carol, né? Cadê a Carol? Fala alguma coisa pra gente, Carol. Eu estou assistindo no computador só. Eu estou vendo aqui o nome de vocês, por isso eu estou, né? Estou passando aqui, estou vendo todas que entraram no computador, né? Leonardo, sempre pergunta as coisas, não está perguntando nada. Aqui é o Leonardo, né? Esse aqui. É. Cadê o Leonardo? Fala uma coisa pra gente, Leonardo. Pode associar com as coisas que nós falamos em sala de aula, não tem problema nenhum, entendeu? Manda brasa pra gente aí. Nada. E caramba! A iniciação real consiste em dinamizar o centro de consciência espiritual em estado latente em grande parte da humanidade. Tá? A iniciação real não é aquela que você fica olhando para um símbolo e tenta desvendar o que está ali. Não, ela é prática, é a praticidade, é você ter inteligência e transformar a inteligência em sabedoria, através da praticidade. Portanto, todo o esforço do discípulo deve ser direcionado no sentido de desenvolver seu corpo causal. Lembra que nós falamos? Desenvolver o corpo causal. Sem o que, de nada servirá qualquer esforço no sentido da libertação e da imortalidade. Já dizia o professor Henrique José de Souza. Aí nós já mostramos várias vezes, né? Lá atrás, lá na aula número 50 e tanto, lá pro lado de trás, já está chegando gente aí. Viviane perguntando. Então lá atrás fala sobre os corpos, né? O homem e seus corpos, vai por aí afora. Mostra que é uma contingência da própria evolução, né? Criar objetivos, vamos dizer assim, né? Ou metas para que o discípulo chegue até ali. Então é como se fosse um cânion, né? Como se fosse uma passagem entre montanhas que você tem que chegar do lado de lá. Então quem não tiver equilibrado, os seus chakras inferiores também um tanto alinhados, não vai lograr de passar para o outro lado, né? Então vamos lá, o que ela está dizendo? A prática do pranayama no dia a dia potencializa a concentração nas atividades. É uma pergunta ou uma afirmação? Ela fez uma afirmação. Afirmação. Uma pergunta. E é verdade mesmo. É o que nós falamos sempre. Antes de começar a aula, faz o pranayama. No dia a dia, acorda de manhã cedo, a hora que acordar, né? E a pessoa faz o pranayama, né? Faz o pranayama. Uma afirmação. Aí é uma afirmação, é isso mesmo. E aí ela tem o equilíbrio, né? Vamos dizer, a mente está toda alvoroçada. Seu Moisés, né, por exemplo, pode fazer o pranayama. Antes de trabalhar, né? Faz o pranayama, 2, 3 minutinhos, 5 minutinhos. Ele vai ver que ele vai ter uma paz muito grande e vai começar a delinear, né, vou dizer assim, né? Delinear. Fugiu o nome. Né? A delinear, né? Vou dizer assim, o seu objetivo, né? Porque você vai começar a falar com o seu Deus interior, com o seu mestre. E o seu mestre já vê o teu projeto pronto. Você está correndo atrás de um projeto, mas ele já está pronto no outro plano. Então o teu mestre vai passando para você essas informações através da intuição, da inteligência e vai por aí afora. Então, se você fizer o pranayama, simplesmente você vai acessar isso mais rápido. Tanto aquela coisa. Na verdade, é uma percepção minha. Então, a percepção sim. Conseguiu. A outra... Aí, a Isa, a gente sabe que a yoga não deve ser feita em cozinhas, banheiros, quarto de casal e por aí vai. A yoga do Globo Azul pode ser feita em qualquer lugar? Mais ou menos. De preferência nesses pontos que você apontou aí, né? Evitar esses lugares aí. Do Globo Azul? Do Globo Azul e qualquer yoga, né? Deve evitar, né? Coisa e tal, né? Existe yogas de sexo, coisa e tal, mas isso aí já é coisa já que está lá atrás, né? É outra coisa. Não deve se mexer com certas coisas. Então a yoga do Globo Azul vai por aí afora. Moisés entendeu o que eu falei, não?
Cadê ele? Estou captando ele aqui. Pois é. Vou falar para o meu chefe que o projeto já está pronto no outro plano. Pega lá. Então, aí você manda ele fazer o pranayama, né? Ele manda ele fazer yoga dos chakras, e aí você não precisa nem mandar pelo zap, ele manda e já pega no astral, já pega numa caixa, né? É por aí mesmo. Porque é tal negócio. A gente vai entendendo o seguinte, lembra que nós falamos sobre a Gartha? A Gartha é o futuro, está lá na frente. Então tudo isso que acontece, vamos dizer assim, vai somando lá, né? vai somando. Nós somos o produto do que nós fizemos ontem e daí para o passado distante. Então, se nós projetarmos isso para frente, ela vai estar lá. Então, é isso, né? O que mais? Quem tem que pegar lá do outro lado, no outro plano, é ele, né? O chefe dele. Que o projeto é seu. Então, você tem que objetivar isso aí no papel, no computador, coisa e tal, e mostrar para ele, né? Tanto é que se você fizer uma meditação antes de dormir, no dia seguinte, quando você acorda, você tem resultados. Você vê coisas assim, caramba, olha aqui, encontrei aqui uma saída daqui, uma saída dali, e vai por aí afora. Eu sei porque eu passei por isso também, né? Quando a gente desenvolvia o sistema, coisa e tal, algum sistema, às vezes a gente não tinha solução para uma certa situação ali. No dia seguinte, quando a gente voltava, eu olhava lá, estava na cara ali, não tinha visto. Porque a mente fica atribulada e cria uma maia, cria uma ilusão, né? Não deixa a pessoa enxergar direito. Mas na hora que ela para, né? E desfoca, né? Vamos dizer assim, a sua mente. Então, quando você volta sem aquela maia, aquela ilusão. E você vê, então, o que é real. Então, eu vou falar com o meu chefe que o projeto já está pronto. Pega no lá. No outro plano, pega lá. Sei que ele já falou agora há pouco. É que aqui eu estou conseguindo ler aqui agora, né? E aí, que mais? O Moisés fala, por aí mesmo. E é isso. Por exemplo, no futebol, você vê na televisão, né? O camarada lá, corre atrás da bola, quando a câmera pega, dá um close dele, você vê ele de boca aberta e respirando pela boca, assim, né? Coisa e tal, aquela sofreguidão toda, coisa e tal. Se ele fizesse o pranayama, antes de jogar o futebol, né? Se ele fizesse o pranayama durante o jogo, na hora que ele não estivesse com a bola, ele mantinha uma respiração equilibrada. Ele ia correr o dobro do tempo que ele corre normalmente em campo. Não é mesmo? Isso aí nós já cansamos de passar para os alunos, coisa e tal, né? Vai por aí fora. A Isadora passou um recado da Carol. Moisés, sobrou para você. Felizmente, nós somos a ponte entre o espírito e a matéria. Tá vendo? E? Não, foi a Carol. A Carol que mandou. Por aí mesmo. E é isso facilita mesmo. Então, se a pessoa começar a conversar com o seu mestre, com o seu Deus interior, e pedir solução, poxa, pode ter certeza, qualquer coisa vem. É só a pessoa também acreditar. Porque às vezes ela tem uma ideia, ela tem uma intuição, e não liga. Fala, isso é besteira, isso aí eu pensei nisso aí. Mas não é bem assim não. Ainda funciona mesmo, né? É por aí. Então vamos lá, mais um pouquinho aí, não? Quem tá? Não. Mateus não entrou hoje, né? Não veio, né? Não. Está nadando, né? Tá chovendo muito por lá também, né? Pois é. Sempre sobra para mim essa ponte. Essa ponte? Essa ponte. É isso aí mesmo. Sempre sobra para ele. Isso. Tudo eu. Por exemplo, vou fazer uma palestra. Então tá chegando quinta-feira. Vamos ver. Então chega no sábado, domingo, não tenho ideia. Segunda-feira não tenho ideia. Como é que eu faço? Aí eu faço pranayama, faço a minha meditação, entrego na mão do mestre.
Quer dizer, meu Deus interior, o ego superior, o Atman. Eu falo assim, ó, tá na tua mão aí, vamos lá, me dá uma ideia aí. Aí daqui a pouco, né, ou já na terça-feira, ou já na quarta, daqui a pouco mexendo nas coisas, nos papéis, mexendo nos arquivos, olha só, interessante, chama atenção, parece que o tema chama atenção. Olha aqui, aí a gente pega lá um instrutor antigo, né, um dos mestres do passado, e aí olha ele citando certas coisas aqui, e até às vezes tem um texto pronto. É só copiar um pedacinho aqui, ajustar a linguagem mais moderna e mandar brasa, né? E completar os 40 slides que nós oferecemos. Isso aí, com essa brincadeirinha toda aí, nós já estamos com 168 palestras, né? E é assim. Então isso aí é uma prova viva que funciona, né? Que vai por aí fora. Por exemplo, na faculdade mesmo, quantas vezes aconteceu isso aí também, né? Quantas e quantas vezes? O professor passava lá uma matéria, né, um texto, para desenvolver, aí chegava mais cedo na biblioteca, ia lá, dava uma estudada, coisa e tal, aí pegava um livro lá, passando, daqui a pouco encontrava lá, olha, explicando direitinho. Olha, quantas e quantas vezes. Aí pegava o livro, ia lá, tirava o xerox daquelas paginazinhas ali, fazia um trabalhinho, dali a 2, 3 dias estava apresentando no grupo. Enquanto o nosso grupo, todos os grupos eram de 8 pessoas, né? E um que era o coordenador. Então, o que aconteceu? Aí, por conta disso, eu que era o coordenador. Porque eu não ia deixar eu levar uma nota baixa, por conta os outros não queriam estudar, não queriam pesquisar. Então eu fazia a minha parte. Então eu tirava uma nota boa, os outros também, por conta da minha pesquisa. Mas não importa, eu fazia a minha parte. Então é isso aí, ué. Então, não fiquei reprovado em nenhum período, nem nada, e assim vai. A iniciação do professor Guilherme de Souza foi ainda superior à dita maêutica, ou seja, a maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, analistas de sistema também, podemos colocar, mas também criaturas humildes. Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimentos e de evolução. Então, todos têm direito, todo mundo, né? Coisa e tal. A gente encontra nos bancos escolares, né, da iniciação, as pessoas de vários níveis de categoria social, mas o que importa é a espiritualidade, isso que é importante, né? Mesmo porque os grandes mestres não tinham faculdade, né? Eles às vezes não tinha nem o primeiro grau, mas, no entanto, era uma sumidade, né? É por aí. Não que seja mais importante assim. O mais importante é que a pessoa tenha estudo, pesquisa, estude, pega os diplomas lá no final do ano e vai por aí fora. É importante desenvolver essa parte também. Tanto é que está aqui na nossa fala de agora, ó, a liberdade interior, né? A eubiose, a Sociedade Brasileira de Biose, prima pela liberdade interior. Eubiose da vida é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Olha só, desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. A Isadora, olha só, aí está... A Isadora saiu já. Já saiu? Tá, mas fica gravado. Depois, se assistir, ela vai ver, né? Então, ela vai ver aí um aspecto tríplice da própria yoga, né? Emoção, inteligência e vontade, através da educação, da instrução e do trabalho. Entendeu? Então, em busca do seu Deus interior. Ela está lá ainda. Então, tá aí, ó. Aí, como você falou sobre o rito, né? Olha aí, ó. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho em busca do seu Deus interior. Isso aí. Ela está dizendo o quê? Está lá? Ela não consigo sair. Não, nem eu. Então, mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda tem o curso de correspondência, né? Tem o telefone aí, tem o e-mail também e tem o curso à distância, que é o EAD. Então, está aí o nosso trabalho de hoje.
nossa pequena pesquisa, né, pequeno estudo, e oferecemos a todos vocês, oferecemos ao mundo, né? E aí, quem quiser, vamos dizer assim, entender um pouco mais, está aí, né? Então, o portal de Aquários, aí nós temos as apostilas, né? Então, a literatura da ciência das idades, para você ler e oferecer aos seus familiares e amigos, numa linguagem prática e atraente, em nível de palestra pública. Esta obra, Portal de Aquário, tem como objetivo facilitar o entendimento do conhecimento iniciático, da ciência da vida, aqueles que estão começando a trilhar no caminho da ciência da vida. Então está aí também, né, vamos dizer assim. Nós temos também em e-book, né? Também temos também não só em papel, como também em arquivo, né? Que as pessoas solicitando, elas, né, falam diretamente com a gente oferece. Então está aí. Pessoal, valeu aí. Um grande abraço, saúde, sucesso, boa sorte, né? Na parte material e na parte espiritual. Então, tchau, tchau, Moisés, um grande abraço, tchau, tchau, abraço em casa aí. Saúde e boa sorte. Tchau, tchau.